Em 1997, Michael Haneke lançou Funny Games, um filme austríaco muito perturbador. Em 2007, Michael Haneke lançou Funny Games, um filme americano muito perturbador. É o mesmo filme, com o mesmo título, os mesmos enquadramentos, as mesmas falas, só que agora em inglês e estrelado por atores americanos. Não se trata de um remake convencional, daqueles motivados por nostalgia ou então lucro fácil, muito pelo contrário. O novo Funny Games é uma réplica idêntica, feita pelo mesmo autor, com o único objetivo de alcançar um público que, segundo ele, ignorou a versão original por conta da barreira do idioma. Basicamente, ele fez o mesmo filme em inglês porque americano não sabe ler legenda. Essa decisão não foi por acaso e combina bastante com a proposta do longa. Refilmar exatamente o mesmo filme sem alterações é quase um manifesto. O Haneke não queria adaptar sua obra para o gosto americano. Ele queria garantir que a sua mensagem chegasse intacta justamente ao público que mais precisava ouvi-la. O seu alvo era o espectador acostumado a consumir violência como entretenimento, e a sua intenção nunca foi agradar esse público, mas sim confrontá-lo diretamente. Ao repetir a mesma história, o Haneke também reforça o ciclo que ele deseja criticar, o da repetição da violência na mídia, o seu consumo compulsivo e a sua estetização. O fato de existirem duas versões quase idênticas é parte da própria crítica. Assistir a mesma lição duas vezes esperando algo diferente é praticamente reprovar num teste. Ele disse que se você saiu enojado do cinema, você pode ficar tranquilo, esse filme não era pra você. Agora quem ficou e gostou, esse sim deveria se questionar. E é a partir dessa escolha que o filme propõe o seu jogo. E é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Como que essa armadilha estética funciona, como ele manipula nossas expectativas e como aos poucos desmonta não apenas o gênero do suspense e do terror diante de nós, mas o nosso próprio desejo de assisti-lo. Então, sabendo disso, vamos lá. O filme começa com uma tomada aérea do carro da família, enquanto uma ópera toca de fundo. Dentro do carro, eles jogam um jogo tentando adivinhar de quem é a música, o que ajuda a construir uma atmosfera de tranquilidade e um ambiente familiar burguês. No entanto, assim que a câmera revela o rosto dos personagens e o título aparece, a ópera é brutalmente interrompida por Bonehead, uma faixa da banda Naked City. A mudança é abrupta e violenta e não é por acaso. Bonehead pertence ao gênero avant-garde grindcore jazz, uma mistura extrema de três estilos muito distintos. O avant-garde, que envolve experimentação sonora, estruturas não convencionais e uma busca constante por ruptura. O grindcore, marcado por tempos ultra rápidos, guitarras distorcidas, gritos intensos e uma energia sonora caótica. E o jazz, conhecido por sua complexidade harmônica, improvisação e riqueza rítmica. Essa transição repentina entre música clássica e o caos sonoro da faixa simboliza o contraste entre a calma da vida comum e a violência absurda que está prestes a invadi-la. Ao mesmo tempo, essa quebra gera desconforto imediato no espectador, o que parece ser exatamente a intenção do diretor, já que todo o filme é construído sobre esse desconforto. Tem também uma camada metalinguística nessa escolha, já que assim como o avant-garde grindcore jazz desafia e rompe com as estruturas tradicionais da música, o Funny Games desafia e rompe com a narrativa tradicional do gênero do suspense ou do terror, depende do que você achar que esse filme é. A música não apenas antecipa o tom do filme, mas serve como um aviso. O que tá por vir é imprevisível, agressivo e perturbador. É uma trilha sonora perfeita para a desconstrução que o Haneke propõe. E por 90% do filme não vai ter música nenhuma, vai ser só isso aqui no começo e lá no final do filme. O filme começa com essa família indo de férias por uma casa do lago. A família é composta pelo pai, o George, a mãe que chama Anna, o filho que também chama George e o cachorro Ralph. Ao se aproximarem da casa dos vizinhos, que chamam Fred e Eva, eles percebem que eles estão acompanhados por dois jovens desconhecidos que ficam observando em silêncio. Mais do que a presença deles, o que realmente chama a atenção é o comportamento do Fred e da Eva. Eles parecem tensos, eles evitam o contato visual e respondem aos cumprimentos com frieza e hesitação, o que causa um certo desconforto. Ainda assim, a família segue com a sua chegada, atravessa o portão e entra em sua casa de verão, um espaço de conforto,
momento lazer, isolamento, onde esperam, sei lá, jogar golfe, mergulhar no lago e se desconectar do mundo. Esse lugar representa um refúgio, o tipo de escapismo que a gente busca ao assistir um filme. Assim como os personagens, a gente entra num espaço protegido, onde podemos experimentar emoções à distância, como se estivéssemos fora da realidade. Da mesma forma como planejamos uma viagem, ao escolhermos um gênero de filme, já temos ao menos uma ideia do que esperar. Existem certos clichês, convenções e elementos típicos de cada estilo. Desde o início, o filme estabelece esse paralelo entre os espectadores e os personagens na tela. Eles veem um mundo inocentemente, vivendo em uma ignorância feliz, até serem confrontados com a dura realidade e com os horrores que ignoraram ou nunca pararam para pensar a respeito. Isso se assemelha à nossa experiência como espectadores. A gente começa o filme esperando por emoções fortes de violência, mas logo somos surpreendidos por um filme que justamente subverte esse gênero. O filme zomba abertamente desse nosso desejo de receber uma descarga de adrenalina, mas sem sair da segurança do nosso sofá. Vale dizer que nessa cena, o George Jr. pede uma faca emprestada para sua mãe, que acaba caindo no barco. Mas a gente volta para essa cena depois. Quando eles chegam na casa, eles começam a descarregar as malas e o Fred e um dos jovens, chamado Paul, fazem uma visita. O Paul é apresentado como filho de um amigo de negócios do Fred, que estaria hospedado temporariamente com eles. Pouco tempo depois, o segundo jovem, que se chama Peter, bate à porta. Ele chega pedindo ovos, já que Eva estaria cozinhando. A Ana, sem desconfiar de nada, atende ao pedido. O Peter deixa os ovos caírem e ele não se desculpa e ainda pede mais. A Ana, com educação, entrega novos ovos, agora cuidadosamente embrulhados. Mas o Peter não vai embora e fica tempo bastante para ainda deixar o celular da Ana cair dentro de uma pia cheia d'água. Tudo nessa cena é mega desconfortável. A tensão vai aumentando a cada segundo, você percebe que tem alguma coisa errada, mas você não consegue entender exatamente o que. Mesmo sem nenhuma violência explícita, tudo é meio ameaçador justamente por causa dessa sutileza, essa corrupção do cotidiano que acontece de uma forma quase imperceptível, só o suficiente pra te deixar muito desconfortável. O Peter finalmente sai, mas logo a Ana o reencontra na porta, agora junto do Paul. O cachorro da família, o Rolf, ele fica latindo insistentemente pra eles, como se ele pressentisse o perigo. É bem interessante como o filme usa esse estereótipo do animal que tá pressentindo o mal, mas aqui funciona de um jeito diferente. O cachorro não para de latir. E isso, somado a essa atmosfera que já tá completamente desconfortável, começa a te enlouquecer aos poucos. O Paul pede para testar um taco de golfe e a Ana permite. De repente, os latidos cessam com um ganido seco. Algo que chama a atenção do George e do seu filho no barco. Logo depois, os dois jovens entram novamente na casa. O Peter, repetindo a cena anterior, deixa os ovos caírem mais uma vez. E a Ana, cansada dessa palhaçada, exige que eles vão embora. Mas a reação dos dois é começar a gaslightar ela, tentando inverter a situação para se fazerem de vítimas. O George aparece com seu filho e o Peter se torna ainda mais agressivo, exigindo mais ovos de forma hostil. O Peter diz que é melhor o George dar os ovos para ele, ou então é ele quem vai quebrar os ovos dele, se é que vocês entendem. E o George, pela única vez no filme inteiro, é lúcido e dá um tapão na cara do Paul, que reage de maneira completamente proporcional, quebrando a perna do George com um taco de golfe. Right now. Mr. Farber. What? Agora vamos ver a construção dessa cena. Ela é composta por 3 planos. Um close no taco de golfe, depois no George e por fim no seu corpo caindo. O que está ausente é justamente o momento do impacto, o golpe em si. A gente só escuta o som e isso já é suficiente. O ato em si é subtraído da cena. Esse recurso vai se repetir ao longo de todo o filme e tá longe de ser um detalhe qualquer, já que a narrativa gira em torno de como esses dois jovens atormentam uma família e de como nós nunca vemos explicitamente essa violência. Ela ocorre sempre fora de cena, sugerida apenas pelos efeitos sonoros. Essa escolha estética não é acidental, não é uma omissão técnica, ela é central para a proposta do filme. Ele não quer ser mais um filme violento, e sim um comentário sobre o consumo da violência no cinema. A ausência da imagem explícita serve a 2 propósitos. Primeiro, ela impede que o filme caia na armadilha que ele mesmo denuncia, de feticizar a brutalidade como entretenimento, e em segundo, ela desloca o desconforto pro espectador. A câmera
câmera se nega a entregar o clímax visual que se esperaria de uma cena como essa, fazendo a gente lidar com o incômodo da sugestão e não com o alívio da imagem. Essa omissão faz a gente se questionar, inclusive, justamente sobre o que faz sentir falta nela, e faz a gente se sentir cada vez mais cúmplice, já que a gente quer continuar para ver justamente uma violência que no fim nunca vai chegar. Paul leva a Anna até o corpo de Ralph, forçando-a a participar de um jogo de quente ou frio para encontrar o cachorro morto. Funny games, né? Do nada, ele se vira, encara diretamente a câmera e dá uma piscadinha, rompendo a quarta parede. É nesse momento que o espectador deixa de ser apenas testemunha da violência e se torna cúmplice dela, já que eles estão fazendo isso só porque nós estamos assistindo. Mais tarde, Anna é obrigada a agir normalmente ao cruzar com os vizinhos acompanhada por Paul, e graças às ameaças da sua família, ela se vê incapaz de pedir ajuda, a mesma situação que Fred estava enfrentando mais cedo. À noite, a família é levada para a sala de estar, e fica claro que Paul e Peter estão jogando algum jogo entre si. Quando George se recusa a apertar a mão de Peter, Paul empurra Anna sobre a perna quebrada do marido. Ela tenta reagir, mas é agredida, e Peter pisa na perna de George novamente. Quando George pergunta a Paul o motivo de tudo aquilo, ele responde calmamente: por que não? Essa quebra de expectativa escancara uma das grandes provocações do filme. Por que a gente tá assistindo isso e por que não? Podemos até tentar racionalizar esse ciclo de violência, mas será que a gente realmente consegue? Provavelmente não. O Paul começa a inventar diferentes histórias trágicas sobre o Peter, que seus pais se divorciaram, que eles são viciados, ou que eles têm uma relação incestuosa, mudando os relatos constantemente. Nenhuma história é verdadeira e tudo faz parte dos jogos. Essas explicações mostram o quanto tentar buscar uma motivação lógica para a crueldade é irrelevante dentro da proposta do filme. Eles até se referem a si mesmos como Tom e Jerry ou Beavis and Butthead, mostrando quão caricatos eles são. São só um retrato da violência e ponto final. Esses momentos refletem também o desejo do diretor de evitar que o público sinta empatia pelos vilões por meio de justificativas emocionais. Ele não quer que sintamos pena ou que racionalizemos o seu comportamento com base em um passado traumático. Ao contrário, a sua intenção é nos fazer reconhecer que temos mais empatia pela família, pelas vítimas, e assim nos levar a questionar por que algumas vezes nós torcemos, mesmo que inconscientemente, pela violência contra eles. O Paul então propõe uma aposta. Se a família ainda estará viva até as 9 da manhã. Ele aposta que não e obriga eles a apostarem que sim. Nesse momento, ele novamente quebra a quarta parede, dessa vez falando diretamente conosco, perguntando em quem nós estamos apostando. You're on their side, aren't you? Ele então estabelece um novo jogo chamado Gato no Saco, no qual Paul coloca uma fronha sobre a cabeça de George para proteger a sua inocência, enquanto eles obrigam Anna a se despir para que possam criticar o seu corpo. Caso contrário, George irá sufocar. Apesar da natureza desconfortável dessa cena, ela não é filmada de maneira exploratória ou então sexualizada. Para quem poderia se excitar com isso, a câmera enquadra apenas o pescoço para cima, de modo que tudo que se pode fazer é focar na emoção da cena. Essa cena também é uma grande crítica à censura, já que eles querem preservar a indecência do George, cobrindo o rosto dele para que ele não veja a nudez da mãe, mas não se importam com toda a violência absurda que ele é exposto. Assim como às vezes uma cena de nudez é tida como completamente indecente, mas cenas de violência explícita passam batidas. O George então urina nas próprias roupas e, ao ser levado para se trocar, tenta fugir. Ele escapa pela janela, atravessa o lago e chega à casa dos vizinhos, e então descobre que eles estão mortos. Justo quando achamos que talvez tenha uma chance de conseguir ajuda, ele vê que tudo foi destruído. Ele encontra uma arma e Peter coloca a música dos créditos iniciais do filme. Reforçando ainda mais a ideia de borrar as fronteiras entre realidade e ficção, já que esse seria um momento intenso do filme. A perseguição tem que ter uma música, né? Mas então o George levanta a arma e aí a gente descobre de forma completamente frustrante que a arma tá descarregada. Paul captura George e inventa um novo jogo, colocando uma única bala na espingarda e escolhendo aleatoriamente quem vai participar. Ele começa um Unidunité para decidir quem vai morrer. No meio disso, ele fala que tá com fome e entrega a arma pro Peter. Enquanto isso, o Paul vai até a cozinha preparar um sanduíche, e a câmera permanece fixada nele o tempo todo, sem cortar de volta para outra sala. Um tiro então é ouvido ao fundo, seguido de choros e gritos, mas Paul continua o que tá fazendo, completamente alheio à situação, sem demonstrar o menor incômodo. A câmera então se desloca para a televisão, agora cheia de sangue, que tá passando uma corrida de NASCAR. Durante essa cena, somos levados a querer saber o destino dos personagens, mas em vez disso, somos obrigados a assistir o Paul fazendo um sanduíche na outra sala, como se nós tivéssemos esbarrado no controle remoto e por acidente trocado para um programa de culinária, perdendo o clímax da ação. Quando a narrativa finalmente retorna, nós somos confrontados de imediato com a brutalidade da situação. Mas a essa altura,
altura já não importa mais. O Paul repreende o Peter por ter sido precipitado no disparo e os dois simplesmente decidem ir embora não apenas da casa, mas da própria narrativa por um bom tempo. E então nos é mostrado que foi o filho quem foi baleado. Vale a pena pontuar aqui o significado da televisão tá mostrando uma corrida de NASCAR. Um dos aspectos que o público gosta desse tipo de corridas são os acidentes. E quando eles não acontecem, tudo às vezes parece um pouco monótono. A pista mostrada na versão de 2007 é a Talladega Speedway, conhecida justamente por ter muitas colisões. Mas no filme nenhum acidente é mostrado. Isso é análogo à cena em que assistimos Paul preparando algo para comer, enquanto fora da tela George é baleado. Em vez da agitação, somos forçados a assistir as pequenas consequências, com os pais lidando com a situação, e não tem nada de empolgante nisso. A câmera permanece por um bom tempo em Anna, que parece em estado de choque ao lado do corpo de seu filho. Em um plano sequência que dura cerca de 11 minutos, o filme se recusa a cortar ou então aliviar a tensão. Eventualmente, ela se levanta e desliga a televisão. O George também está em estado de horror e começa a chorar e os dois se abraçam em luto. Não tem música, não tem corte, só tem dor e sofrimento. Em determinado momento, ela tem que ver o corpo do George e ao deixar o quarto acaba vomitando. O diretor nos força a testemunhar o que os filmes de terror costumam omitir: o sofrimento das vítimas logo após a violência. A Anna ajuda o George a se levantar e então os dois percebem que estão trancados na casa. A Anna então por um breve período consegue fugir, mas então ela acaba sendo capturada novamente. Eles então fazem com que ela recite uma oração, tendo como prêmio a opção de escolher quem que vai morrer primeiro, ela ou o marido. Mas enquanto o Paul tá distraído, a Anna aproveita a oportunidade, pega a espingarda e atira no Peter. No entanto, como não é possível simplesmente vencer nesse jogo, o Peter rapidamente encontra o controle remoto e rebobina o filme, impedindo a Anna de tomar a dianteira, e apagando a ação e corrigindo o erro. Aqui os elementos de metalinguagem do filme atingem o seu ápice. O Peter consegue atravessar os limites do próprio filme, porque desde o início, a família nunca teve uma escolha real. Ela nunca teve livre-arbítrio. Quando Anna ousa desafiar o Paul, ou melhor, desafiar o sistema deles, ela é punida. Ela é forçada a assistir impotente, enquanto seu marido é morto a tiros bem diante de seus olhos. A partir desse ponto, os vilões deixam de ser apenas personagens e se tornam dispositivos narrativos. Por isso parecem páginas em branco, apenas personagens que, apesar do carisma, não têm história de fundo ou personalidade. O mesmo vale para a família, a gente sabe pouquíssimo deles. A gente não sabe as profissões, as características, os vínculos que unem eles, nada disso. Eles apenas existem para servir ao experimento do filme. O diretor, pela milésima vez, subverte completamente os clichês típicos desse tipo de narrativa. Ao final, quando os protagonistas são capturados novamente, o filme se recusa a oferecer qualquer tipo de consolo ou alívio emocional ao público. Em seguida, os dois levam Anna até o barco. Lembra daquela faca que o George pediu no começo do filme e derrubou no barco? Pois é, aqui ela tenta usar para se livrar das cordas, mas eles a impedem e jogam o objeto no lago. Nesse momento, o diretor brinca com o famoso princípio da arma de Chekhov, uma regra narrativa que diz que se uma arma aparece pendurada na parede no primeiro ato de uma peça, ela deve ser disparada no segundo ou no terceiro ato. Caso contrário, ela não deveria estar lá. Trata-se de uma lógica de economia narrativa. Tudo que é mostrado ou mencionado em uma história deve ter um propósito. Elementos sem função tendem a confundir ou frustrar o público, ao criarmos expectativas que não se concretizam. Mas é justamente aí que está o ponto, o diretor quer nos frustrar. Então ele subverte essa convenção ao dar destaque para uma faca que no final das contas não vai servir para nada. Depois disso, eles notam que já são quase 8 horas e sem qualquer resistência ou desafio, jogam o corpo da Anna no mar. Após todo esse tempo, todos os membros da família acabam mortos e Paul e Peter saem impunes e vencem a aposta. No caminho de volta para a margem, eles conversam sobre a natureza abstrata da realidade na ficção. Discutem um filme fictício de ficção científica, levantando a questão: se podemos observar a ficção, isso a torna de certo modo tão real quanto a própria realidade? Ao chegarem, descem do barco e vão até a casa dos vizinhos da família. Paul bate a porta e pergunta se pode emprestar alguns ovos. E então... Quando
Funny Games não é só um filme, é um manifesto. Cada decisão do diretor, do enquadramento à trilha sonora, da repetição à quebra da quarta parede, serve para nos confrontar, não para nos entreter. Ao fazer duas versões idênticas do mesmo filme, ele transforma a repetição em crítica. Ao esconder os atos de violência e exibir apenas suas consequências, ele nos obriga a encarar a dor sem chance de alívio. Ao dar voz e controle narrativo aos vilões e repetidamente frustrar nossas expectativas, ele revela o quanto que nós somos viciados em violência. O Haneke tira tudo o que esperamos de um suspense. Explicações, alívio, punição, redenção, e nos deixa apenas com um incômodo, e mesmo assim, a gente assiste até o final. E é aí justamente que o filme cumpre a sua proposta. Bom, como deu pra notar, esse vídeo foi bem diferente do habitual, mas eu acho que eu gostei bastante do resultado. Eu tentei fazer essa edição meio mesclada dos dois filmes, meio que no estilo do Haneke, né, de edição, e eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Vale dizer que esse vídeo não vai ser monetizado, porque eu usei praticamente o filme inteiro, né, de cenas, mas eu acho que não teria como não fazer esse vídeo dessa forma, e eu não ficaria satisfeito se eu não fizesse esse vídeo. Então, se você curtiu, se você quiser dar um apoio, tá aqui o QR Code, vai ter o Pix, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Vai ajudar bastante a manter o canal, porque esse vídeo eu não vou receber um centavo. Mas, de novo, valeu muito a pena fazer. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.